Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro nesse momento de muitas interrogações e, obviamente, muitas inquietações. Mas algumas delas serão dissipadas domingo à noite quando nós soubermos os resultados em segundo turno do processo eleitoral aqui no Brasil. Os resultados nos darão muitos elementos para entendermos como é que nós estamos indo aqui no Brasil, quais são as forças que estão prevalecendo no coletivo aqui no nosso país, o que a gente pode esperar, inclusive, para 2026. O progressismo, a esquerda, os partidos da frente que ajudaram o presidente Lula a se eleger, estarão mais fortes em 2026? Qual será a composição de um Congresso futuro e do Senado? Nós teremos, a partir dessa configuração, ou de uma configuração possível, condições de fazermos mais mudanças estruturais aqui no nosso país? Enfim, você já deve estar desenhando algumas dessas respostas na sua cabeça. Mas eu vou trazer aqui mais alguns elementos para a gente poder decifrar alguns desses enigmas e também mostrar que, em meio a muitas inquietações, tem gente na extrema-direita que está vivendo, de fato, nesse mundo paralelo, achando que cadeia é um troço que não existe, né? Bom, lê do engano para essas criaturas. A partir da figura do inelegível, vamos ter muitas outras criaturas tendo pesadelos aqui no Brasil. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você. Está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar, venha se unir agora às 960 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão ajudando a gente chegar a mais pessoas. E vamos embora. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, participe das nossas atividades, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos começar aqui, então, com os nossos temas, né? Ontem eu comentei com vocês que a nossa campanha aqui em relação à comunicação do mundo progressista, da esquerda, dos humanistas aqui no nosso país, de um modo em geral, ela está sendo objeto de mais adesões, no sentido de confirmar aquilo que a vovó dizia para a gente, que quem não se comunica se estrumbica, o Chacrinha falava isso. Ou outra frase, né? A propaganda é a alma do negócio. Ou se a gente quiser pegar a filosofia, a gente pegar um pensamento atribuído ao Hegel, que diz que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação ou gera a alienação. O ex-presidente do PT, o José Genuíno, ele está chamando a atenção em relação a algumas coisas que a gente fala aqui rotineiramente, como, por exemplo, essa frase aqui. O PT já deveria ter perdido suas ilusões com a grande mídia, declarou Genuíno em entrevista ao site Notícias Brasil 247 na véspera. Ele está dizendo aqui, gente, o que nós sabemos, os grandes veículos de comunicação são representantes de uma classe social, de uma classe econômica. E os interesses desses veículos de comunicação não são os mesmos da maior parte da população. Isso acontece aqui no Brasil e acontece em todos os lugares do mundo onde os veículos de comunicação funcionam como porta-vozes daquilo que a gente chama de mercado. O grande poder econômico, do rentismo, do financismo. Então, são interesses diversos e não dá para acreditar que esses órgãos de comunicação, esses veículos de comunicação, terão algum tipo de simpatia por algum tipo de político que vislumbre retirar dessa elite algum tipo de poder ou algum tipo de recurso para transferir, fazendo algum tipo de justiça social, uma parte desses ganhos ou dessa concentração de renda ou de privilégios tributários e privilégios fiscais para que essa montanha que fica concentrada no topo da pirâmide seja repartida de alguma maneira, fazendo justiça social. Então não dá para ter ilusão em relação a isso. Isso, inclusive, gente, joga uma grande interrogação, né? Por que uma TV pública, por exemplo, como a TV Brasil, ela não é fortalecida? Por que não se tem um empenho em transformar esse veículo de comunicação numa grande ferramenta? Porque isso, de um certo modo, né, interfere também na audiência dos outros veículos privados. Então, quando se faz uma política de boa vizinhança, olha, eu vou deixar a TV só como ela está mesmo, porque aí não enche o saco de vocês, não vai roubar a audiência de vocês, a gente continua só fazendo um papel aqui burocrático.
e estamos conversados. A impressão que se passa é essa, que ninguém quer fazer, nesses últimos anos aqui no Brasil, uma televisão pública forte, uma televisão pública que atenda aos interesses da nação, de informar as coisas que acontecem prioritariamente de interesse ao povo, né? Então, o José Genuíno está chamando essa atenção e mais pessoas estão despertando para esse ponto central, que a comunicação é central. Sem comunicação, governo nenhum vai conseguir avançar, política pública nenhuma vai ser conhecida, nenhum tipo de esclarecimento ou politização da sociedade vai acontecer. Isso não acontece. As pessoas somente enxergando algumas mudanças, não, porque a massa de desinformação contrária é muito superior. Então tem que ter um engajamento. Ontem eu perturbei o povo lá da Secretaria de Comunicação do presidente da República, a assessoria dele, que, olha, se ele não vier para o embate, não foi entendida a comunicação como ponto central, olha, ficaremos nós aqui lutando com essa insanidade toda, que será vitoriosa em muitas cidades aqui no Brasil. E não adianta tentar dizer que é orçamento secreto, tentar alguma explicação metafísica, porque não existe, não. A disputa em grandes cidades aqui no nosso país é prioritariamente ideológica. E se nós não entramos num embate ideológico, a gente fica na miudeza ali miudeza entre aspas, né? O ponto de ônibus, o banheirinho para motoboy, um postinho de saúde aqui, um benefíciozinho acolá, enfim, uma arvorezinha para... Essas questões, elas transformam a discussão política numa discussão absolutamente despolitizadora. Fica uma conversa de administração de condomínio. O que interessa aqui resolver o condomínio, vamos cuidar do nosso condomínio, vamos fazer o muro em volta do condomínio e o resto que se exploda, a realidade social que se exploda, a política pública geral que o nosso país que se exploda, a estrutura do Estado brasileiro que se exploda. Então nós estamos vendo esse período com esse desafio da gente conseguir fazer discussões mais profundas aqui no nosso país, discussões políticas e discussões ideológicas. Bom, e aí temos os alucinados, né? Inelegível, Bolsonaro diz que será candidato da direita à presidência em 2026. Bom, gente, ou ele é de fato uma pessoa com vários problemas mentais, problemas complicados, ou ele é um vigarista cínico, ou as duas coisas juntas e outras coisitas más, né? Cocitas más, como diziam os argentinos. Porque não é possível a criatura ter algum tipo de perspectiva que ele poderá reverter do ponto de vista formal, do ponto de vista da condenação que ele tem, a situação que está aí. Não vai acontecer isso, mas ele fica dizendo isso e isso vai deixando muitas pessoas, né, acreditando nessa maluquice. E essas maluquices do inelegível possibilitaram esse tipo de situação aqui, ó. Moraes rejeita pedido de não persecução penal de Fátima de Tubarão, condenada pelo 8 de janeiro. Vocês se lembram, né? Aquela senhora bizarra que esteve lá em Brasília e foi fazer as suas necessidades lá no banheiro do Supremo Tribunal Federal. Foi aquela baixaria. Esse tipo de criatura não está tendo alívio em relação à condenação. Essas pessoas deviam fazer um exame de consciência do que é que levou essas criaturas a fazerem aquilo que fizeram para beneficiar o inelegível, para evitar que o presidente Lula tomasse posse. Então, olha, o que estamos vendo aqui é que o Supremo Tribunal Federal, as decisões ali comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes, elas estão sendo absolutamente duras e pesadas. Vocês imaginam qual é o tipo de sanção que haverá quando o inelegível estiver sendo julgado lá no Supremo Tribunal Federal? As condenações serão muito maiores. Por isso que eu estou dizendo para vocês, a criatura e os outros covardes todos que estão ao redor dele estão com uma fuga arquitetada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Vocês conseguem imaginar o inelegível tendo um ato de hombridade, de se entregando para a polícia, para ir cumprir pena pelos crimes que cometeu? Então, meu amigo, minha amiga, e o Supremo já identificou isso, né? Que a figura vai querer se evadir do nosso território. Então, olho na criatura, né? Bom, e aí o presidente Lula hoje defende criação de meios de pagamento alternativos no BRICS, aquilo que eu comentei com vocês ontem. Isso propicia uma coisa chamada desdolarização da economia. Isso, em médio prazo, fará com que haja uma desvalorização do dólar, que, enquanto ativo,
ele vai começar a perder valor, né? Porque, como nós todos sabemos, é uma moeda praticamente fictícia, porque ela não tem lastro, ela apenas surge pelas máquinas impressoras lá nos Estados Unidos. Isso aí depois que a paridade, né, com a moeda, com as reservas de ouro, foi quebrada. Então, quando foi quebrada, eles começaram a imprimir esse dinheiro roda o mundo inteiro, eles dominam várias estruturas, né, e aí... Mas isso está sendo questionado e o presidente Lula hoje ele falou nessa conferência dos BRICS sobre esse assunto, né? E falou bastante também de várias pautas ali, enfim, e foi escutado nessa conferência. Isso mostra também um desenvolvimento no campo da geopolítica do Brasil de um modo diferente do que nós estávamos tendo ou não estávamos tendo quando essa gente insana estava no poder. E aí, entrando na questão específica aqui, eleitoral, que muita gente está super atenta, pesquisa Real Time Big Data em São Paulo. Nunes tem 51% e Boulos 40% no segundo turno. Olha, se as pesquisas anteriores estivessem indicando uma diferença maior no Big Data, a gente poderia dizer que o Boulos está numa tendência de subida e o Nunes está numa tendência de queda. Nós só saberemos isso, né, no domingo. Né? Mas, de todo modo, é uma eleição muito difícil para o Boulos em função do retrato do primeiro turno, onde teve ali 1/3 para o Pablo Marçal, 1/3 para o Nunes e 1/3 para o Boulos. Duas candidaturas, uma de direita e outra de extrema direita, contra uma candidatura de esquerda. Então, se a gente fizesse uma soma simples, a gente ia ter ali 60% de pessoas que votaram nesse campo da direita. Né? Então, para reverter isso, o Boulos já teria muitas dificuldades. E para fazer esse enfrentamento, do ponto de vista ideológico, foi muito complicado, porque o primeiro turno foi basicamente assaltado por essa criatura aqui, né, o Pablo Marçal, que é uma figura que tem que ser questionada juridicamente, que tem que ter a sua candidatura já questionada judicialmente com as sanções que merece um candidato que faz uso de crime para se colocar no processo eleitoral. Porque se ele se mantiver elegível, já em 2026 nós teremos uma grande dor de cabeça no campo progressista. Coluna do Sakamoto aqui está jogando mais uma dele, né? Marçal desafia Nunes e Boulos a serem sabatinados por ele no Instagram. Então a criatura está aí, mais um que está disputando o espólio do moribundo político que se converteu à figura do inelegível com a sua inelegibilidade. No entanto, ele está por aí tentando fazer das suas e arquitetar, como eu tenho alertado aqui, né, uma fuga, porque ele não vai topar cadeia não, né? E o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, não vão topar também, não dar uma sentença pesada para ele. Alô, senhor Paulo Gonet, estamos aguardando o senhor, hein? Um abração. Eu fico por aqui, gente, mais tarde a gente volta. Tchau.